fazer a aplicabilidade do que nós aprendemos sobre potenciação, tá? Então, na questão 1, ele trata a potenciação dentro do contexto de contagem, tá? O que vocês vão fazer aqui? Você já sabe que Maria teve 4 filhos e cada um dos seus filhos tiveram 4 filhos, ou seja, deram 4 netos para ela, cada um dos filhos. Então, eu já tenho 4 no primeiro quadrado, 16 no segundo quadrado, e agora eu tenho que descobrir quantos cada um desses netos, se der 4 bisnetos, quantos vai ter no total, tá? Dos bisnetos. Para saber todos os descendentes de Marias, vocês vão ter que somar os 3 resultados, ok? Na questão 2, eu tenho aqui que em uma sala há 3 gaveteiros com 3 gavetas cada um. Em cada gaveta contém 3 pastas, em cada pasta contém 3 cadernos. Olha só como dá para a gente escrever em forma de potência isso aí. Eu tenho a base, que é o 3, que está aparecendo sempre, e agora vou elevar a potência, tá, ao expoente da quantidade de vezes que esse número está aparecendo. Aí é só vocês resolverem, tá bom? Na questão 3, ele mostra a maneira que como Beth brincava, tá? Com os números. Aí vocês vão fazer o mesmo, só que agora com o número 4 e 5, certo? Para poder completar essa tabela, ok? Ótimo. Na questão 4, vocês vão escrever em forma de potenciação, tá? Base expoente. Na questão 5, vocês vão colocar o resultado, ou seja, vou transformar em produto e resolver para pôr resultado. Na questão 6, vocês vão escrever em forma de potenciação, tá? E depois vocês vão dar o resultado. Então, aí tem quem é a base e quem é o expoente, certo? Na questão 7, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? E na questão 8, tá? Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai indicar quem é a base, o expoente e quem é o resultado. Na questão 9, a dica é a seguinte: eu tenho a primeira potenciação e o resultado, certo? Na letra A. O que está acontecendo aí? Que mostra quando vai para a segunda linha. Eu diminuí uma unidade do expoente e automaticamente peguei a potência e dividi por 2. Então, era 64, o resultado passou a ser 32. Peguei a potência que antes era 5, potência não, gente, desculpa, o expoente que antes era 5, diminuí uma unidade e virou 4. Automaticamente, o resultado foi dividido por 2. E assim foi sucessivamente. Então, quando cheguei a 8, a potência é 8. Agora, você vai fazer o mesmo até completar essa tabelazinha. Na letra B, é o inverso disso aqui. A gente sabe que a potenciação é um produto de fatores iguais. Então, ele fez o produto na 5 elevado a sexta, tá? Chegou ao resultado de 15.625, tá? Aí, ele pegou o segundo, tá diminuindo, se está diminuindo uma unidade do expoente, automaticamente tu vai pegar a potência e dividir, só que agora tu vai dividir por quem? Quem é a base, certo? E depois vocês vão responder esses 2 itenzinhos aqui. Tá? Aqui diz o seguinte, que você tem, ele quer saber a potência de base 3, expoente 4, é igual à potência de base 4, expoente 3, tá? Para você dizer se isso é verdadeiro ou não, ok? Aí ele diz, troque a base com o expoente em outros exemplos. Aí o que você observa? Converse com alguém aí na sua família, tá bom? Aí ele, na letra C, pede, só existe um exemplo de 2 números naturais distintos
que colocados na base e no expoente e depois trocados de posição dão o mesmo resultado, para que vocês descubram quem é ele. Aí, na próxima sessão, a gente tem os desafiozinhos, tá? O que ele diz? Primeiro desafio: descubra quantos são os bisavós de seus bisavós. Indique esse número na forma de potência de base 2, tá? Na 2, ele diz que o resultado da potenciação é 64. Aumentando uma unidade na base e diminuindo uma unidade no expoente, a potência diminui 39 unidades. Qual é a potenciação inicial? E querem que você descubra também qual é o número natural, que deve ser a base de uma potenciação de expoente 2 e resultado 900. Ou seja, quem é a base, que vai ser elevado a 2 e que vai dar 900. Certo? Na questão 11, vocês vão fazer a sequência dos quadrados perfeitos, tá? Aí vocês vão pegar os 4 primeiros termos dessa sequência usando tampinhas ou garrafa ou bolinhas de papel. E registrar a sequência abaixo, representando cada tampinha ou bolinha de papel por um pontinho, tá? Depois de feito isso, vocês vão pegar os registros, tá? E completar as frases abaixo. Vocês vão fazer a experiênciazinha e depois completar as questões abaixo, ok? Na questão 12, ele pede para vocês observarem aqui a situação, tá? Das potências, e depois você tem que escrever aqui o que você pode concluir com essa situação, certo? E depois ele pergunta ainda qual é o resultado de 10 elevado a 9. Na questão 13, gente, vocês vão calcular o resultado, ou seja, vão resolver o produto, lembrando que a base, ela vai ser repetida a quantidade de vezes que o expoente está indicando, tá bom? Aí vocês vão chegar ao resultado e depois vocês vão escrever como se lê cada potenciação dessa. Na 14, vocês vão calcular mentalmente, levando as regras de potenciação que nós já vimos. Na questão 15, tá? Vocês vão escrever na forma de potenciação, tá? Aí ele só diz assim, não vale com expoente 1. Ou seja, tu não pode colocar 16 elevado a 1. Para que vocês consigam resolver isso aqui, vocês vão ter que fatorar esses números. Na questão 16, tá? Ele deu o resultado de quanto vale 2 elevado a 9. Ele quer saber quanto é que vale 2 elevado a 10 e 2 elevado a 8. Vocês vão resolver isso aí. Na 17, pede para vocês decomporem os números abaixo usando a potência de base 10. Na questão 18, tá? Você vai fazer conforme o exemplo lá em cima, certo? Na 19, vocês vão resolver essas potências. Lembrando que a potência, tá? Ela é um produto de bases iguais. E o expoente indica a quantidade de vezes que a base vai se repetir. Na questão 20 aqui, como a gente pode ver, tá? Ele está dizendo para vocês escreverem, tá? Os números conforme está pedindo cada item. Na letra A está pedindo potência de base 10, na letra B também potência de base 10, na letra C e D potência, tá? Um de base 2 e o outro como expoente 2. Olha a diferença. O C tem que ter a base 2 e o D tem que ter o expoente 2. Na questão 21, está pedindo que você coloque esse número, tá? De cada item
na forma de uma potência de base 10. Na questão 22, vocês vão preencher esse quadro, tá? Conforme o padrão que a gente está observando aqui. Então, qual é o padrão? Eu tenho o que aqui? 8 elevado a 1, 7 elevado a 2, 6 elevado a 3, 5 elevado a 4. Beleza. Então, qual é o padrão que está seguindo aí, gente? Ah, já viram? A base está diminuindo um elemento, tá? Está diminuindo. Era 8, passou a ser 7, passou a ser 6, passou a ser 5. Aí vocês vão completar as outras, certo? E já o expoente está aumentando. Então, o último expoente chegou a 4. Aí você vai escrever o seguinte e vai seguir esse padrão, tá? A 23. Façam aí e respondam essa questão, dobrando aí o papel, tá? E responda essa questão aqui. Bom, gente, a página 14, da questão 24, tá? O desafio, a curiosidade, tá? Na página 14. Na página 15, conexões, que vai 15 e 16, eu estou deixando essa atividade para que vocês façam e me mandem no privado, tá bom? Vai valer nota, tá, gente? Então, façam, vocês vão ter que entregar ela até terça-feira. Segunda-feira não, porque a gente não tem aula na segunda, tá bom? Então, terça-feira da semana que vem, vocês me entreguem a página 14 a 16, tá? Bom, gente, então a gente encerra a nossa aula de hoje. Nossa próxima aula, nós vamos ter uma aula ao vivo para poder comentar sobre todas essas questões, as maiores dificuldades de vocês, certo? Ok? E teremos vídeo com a correção dessas atividades. Algumas delas, tá? Até a nossa próxima aula.